Quer saber mais sobre a banca Selecom? Quer se preparar melhor para PPMG em informática? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e trago um vídeo para clarear em informática como é que a banca Selecom trará as questões para você que se prepara para PPMG, prova dia 16 de janeiro. Dá uma olhadinha. Primeira coisa, entender a banca. A banca Selecom não é uma banca, digamos assim, muito conhecida. Por isso que gerou uma busca muito louca atrás do meu e-mail, atrás das minhas redes sociais, dizendo assim, Beck, como é que virão as questões de informática? Como é que essa banca opera? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar, para te orientar nesse sentido, tá? Então dá uma olhada. Primeira coisa, olhar o edital. O edital, ele é praticamente igual ao padrão de edital de uma banca chamada Sebrasp. Praticamente igual. Então, às vezes, ele fica meio flutuante, você não sabe bem o que estudar. Por exemplo, eu poderia resumir para você assim de bate-pronto, que nem a gente faz no curso lá. Olha, o que vai cair, com certeza absoluta, são teclas de atalho. Então, você tem que saber teclas de atalho, mas da onde? Então, vamos dividir o edital para entender como é que ele funciona? Vamos lá. Primeira coisa, ele vai internet. Internet. Toda essa parte do edital, conceitos de internet, intranet, conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, procedimentos associados à internet, intranet, é internet. Ferramentas e aplicativos de comerciais de navegação, é tecla de atalho em browser, é internet. Correio eletrônico também é internet, mas por uma estratégia de estudo, eu peço para você destacar como uma matéria a ser dividida. A gente vai dividir isso em 10 partes. A gente vai dividir esse edital em 10 partes. E você vai definir aquilo que é mais importante para você, tá? Óbvio, tudo é importante, mas aquilo que você tem que dar maior atenção ou menor atenção. Então vamos lá. Grupos de discussão, busca e pesquisa e de redes sociais, isso é internet. Noções de sistema operacional, Windows. Windows é um assunto que a gente tem que saber. Ricardo, a gente está no item 4 do edital e a gente tem 3 separações. E você nos disse que serão 10 separações. Porque eu tenho edição de textos, falando de Office e falando de BR Office, que o certo era falar LibreOffice. A edição de textos nos traz então 2 programas, a saber, o Word e o Writer. Temos que saber esses 2 programas, Word e o Writer. Traz planilhas. Precisamos saber de 2 planilhas, do Office, o Excel, e do LibreOffice, o Calc. Então, mais 2 itens a dividir. Dá para usar como se fosse um só? Não, eles usam teclas de atalho. Tem que saber segmentar isso aí, tá? E ele traz as apresentações, onde a gente tem quem? PowerPoint, que é do Office, e o Impress, que tem menos questões, claro, que é do LibreOffice. Então, conta comigo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, por fim, noções de videoconferência, que haverá uma questão dessa, mais básica para você. Então, eu separei 10 itens de estudo. 10 itens de estudo. É assim que você segmenta esse teu edital da PPMG Banca Selecom. Mas como é que as questões podem aparecer? Assim, essa questão, ela mexe com a parte de internet. Olha como é longa. Ela trabalha os protocolos, de uma forma super técnica. Mas você consegue matar. Por exemplo, no contexto das redes de computadores com acesso à internet, e no que diz respeito à arquitetura, modelo de referência TCP/IP, 3 protocolos são empregados no serviço de e-mail. Quais são os 3 protocolos empregados no serviço de e-mail? Sua mensagem está partindo, SMTP para o envio, POP3 para o recebimento e MAP para a leitura de mensagens também. Então aí os 3. Não precisa ler a questão inteira, mas é óbvio que ele traz ali os elementos para você. Se você for ver, ele traz SSH, ele traz SMNP, que o certo é SNMP, que é Simple Network Management Protocol,
que é protocolo para gerenciamento de rede simples, ele confunde você, ele quer trocar as letrinhas, então a banca, ela acaba sendo judiada, porque ela troca as letrinhas. Saber protocolos, põe na tua cabeça, em internet, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP, IMAP, tem que saber esses protocolos, porque ele vai cobrar. Ele disse para você, por mais que ele foi super técnico aqui, ele vai saber. O meu intuito aqui não é resolução de questões. Claro, dentro do curso, há resolução de questões, há lá todo o capítulo e no final questões da Selecom e resolução de questões em vídeo. Para quê? Para justamente fixar. E eu até falo, tá fazendo o curso? Você tá fazendo o meu curso? Primeiro faz as questões, depois vai para aula. Ricardo, você é louco? Não, eu sei o que eu tô falando. É o caminho correto a se trabalhar, tá? Então é assim que você espera uma questão de internet, longa e com protocolos. Beleza, o que mais? Ele também quer saber de ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, que são os browsers, os navegadores, né? Ao navegar em sites da internet, nos browsers Edge, Google Chrome, Mozilla, Firefox, nas versões atuais de 32 e 64 bits, em português, a navegação pode ser feita em modo de tela cheia, por meio do acionamento de uma tecla de função. Essa tecla de função é a F11, tudo bem. Para entrar e para sair de tela inteira. Então, de tela cheia, de tela inteira, são as opções. Se eu pego aqui, por exemplo, o Google Chrome, deixa eu abrir o Chrome para você ver. Se eu abro o Chrome e eu aperto F11, ele vai deixar o meu navegador em tela inteira. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu fazer assim. F11, tela inteira. F11, tela cheia. Aqui eles chamam de tela cheia, né? Ó, F11, 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 F11. Se eu for para os outros navegadores, eu também tenho essa possibilidade. Alguns chamam de tela inteira, outros chamam de tela cheia. Então é o F11. Saber teclas de atalho dos browsers, tem que saber. Não é difícil. Faz uma relação e estuda. Não é difícil. Então tem que saber teclas de atalho. Que mais? Ambiente Windows. Teclas de atalho. Um técnico informático está trabalhando no notebook com o sistema operacional Windows 10. É o Windows que a gente está trabalhando. Nesse contexto, realizou os procedimentos listados a seguir. Ó, executou um atalho de teclado para mostrar à tela o ambiente gráfico do explorador de arquivos. Então, qual que é o explorador de arquivos? Tecla Windows mais E de Explorer. Tecla Windows mais E de Explorer. Mas ele disse ali, ó, nesse explorador, selecionou a pasta C contratos e em seguida executou outro atalho de teclado para selecionar todos os arquivos armazenados. Qual que é? Ctrl A. Pô, Ricardo, então eu tenho que saber das teclas de atalho? Sim. Mais um exemplo, tem que saber das teclas de atalho. Seja no Windows 10, seja no Word, no Excel menos, mas, poxa, a parte de navegação na internet, parte de Windows, parte de Word, tem tecla de atalho a saber. Então tem que saber decorar essas teclas de atalho. Ah, Ricardo, você pode passar um formulário de teclas de atalho? Eu não vejo uma grande vantagem em você pegar um formulário de teclas de atalho pronto. Eu acho que o ideal é você construir a sua, tá? Aí eu tenho ali, ó, editor de textos, seja o Word ou o Writer. As teclas de atalho do Word são as mesmas teclas de atalho do Writer? Não, são completamente diferentes. Todas? Não. Tem algumas que são similares. Ctrl P de imprimir, hipoteticamente, são as mesmas. Agora, a maioria são diferentes, ou é diferente. Quando você pega lá no Writer, por exemplo, ele tem de tudo em inglês. Abrir, Ctrl O de Open. Salvar, Ctrl S de Save. Novo, Ctrl N de New. Então ele tende ao inglês. Já o Word é diferente. E aqui ele pergunta, dou Word para você, das últimas versões, inclusive da 2019... Inclusive é a versão que a gente usa no nosso curso, a 2019, a 16 e a 19. Após finalizar a digitação de um texto, um professor que trabalha na Secretaria Municipal de Educação decidiu acionar uma tecla de função para verificar a ortografia e gramática e em seguida executar um teclado ao ícone tal. Então ele quer justamente fazer a correção ortográfica e gramatical e ele quer salvar o documento. Aí você tem ali o elemento de tecla de atalho. Bem, Ricardo, então eu tenho que saber isso. Tenho. Bem, então eu vou só estudar. Veja, eles podem mudar a tendência. O que eu estou trazendo para você são as últimas questões da Selecom,
São poucas as questões, por isso que a gente tem que ficar bem atento ao jeito que eles cobram. E ter questões de outras bancas também na jogada. Dá uma olhada no tamanho da questão que ele trouxe de Excel. Na manipulação de tabelas e gráficos, o Excel 2019 atualmente um dos principais aplicativos utilizados. Nesse software é possível gerar um gráfico como ilustrado a seguir. Está ali o gráfico. Ó. Esse gráfico deve ser usado para exibir as tendências ao longo do tempo da tua categoria. E ele quer saber qual o tipo do gráfico que é esse aí. Tá? Ele inventa nomes, ele adora inventar nomes, né? Isso existe. É um gráfico de linhas, que você tem lá a sequência de linhas. Cuidado com o gráfico de dispersão, X e Y, é o que vai cair para você. O gráfico que você quer traçar ali, um plano cartesiano, os elementos de X e Y, você acaba tendo um gráfico de dispersão ou X e Y, só por curiosidade, tá? Então, saber dos gráficos é algo importante. Mas é claro que eles podem cobrar funções e vão cobrar funções. É claro que eles podem cobrar funções e vão cobrar funções. E aí, nessa hora, segue uma dica crucial para você. Faça questões da banca VUNESP. Faça questões de Excel da banca VUNESP. Questões de Excel da banca VUNESP. Aqui ele traz para você, novamente, uma imagem. E ele vai perguntar ali as expressões válidas a serem inseridas em E7 e em E9, que atendam às condições estabelecidas em 1 e 2, são respectivamente. Daí aqui, ó, E7 e E9. Então, se você for observar, ele coloca ali 3 elementos. Eu não li a questão inteira, mas ele está trazendo ali, ó, o resto da divisão, mod, está trazendo a função C que tem lá, ó, igual C, condição, se for verdadeira, se for falsa, mínimo que dá o menor valor e menor que dá a posição na corrida. Erro de sintaxe, erro de sintaxe. Nossa, Ricardo, só de bater o olho assim, você vê que a alternativa A e B estão fora. Nossa, Ricardo, só de bater o olho. E aí ele tem os outros elementos aqui a serem estudados, né? Tá, ele tem a condição, se for verdadeira, se for falsa. A condição, se for verdadeiro, se for falsa. Percebeu? Sempre nessa ordem, verdadeiro e falso? Sempre nessa ordem. Mínimo é o menor valor de A5 até A8 e menor de A5 até A8, 1 vai ser o menor valor também. É o primeiro do menor para o maior. Meu objetivo nesse vídeo não é resolver questões. As questões são resolvidas lá dentro do curso. Aqui o meu objetivo é que você entenda que vai cair a parte de funções, saber conte.c, função C, maior, menor, máximo, mínimo, soma, média, mod, arred, truncar, tem que saber essas funções para entrar na prova da PPMG, tá? Toma cuidado. E as funções aqui são as mesmas lá dentro do Calc. São as mesmas dentro do Calc. Tem uma outra que muda, mas a maioria dessas que eu falei, todas funcionam igualzinho dentro do Calc, tá? Boa! Ele pode cobrar então o Impress, Ricardo. Se ele cobrar o Impress, se ele cobrar o PowerPoint, pode saber, será uma das questões mais difíceis que você vai observar. Ao usar o recurso do software Impress, do LibreOffice, versão em português, e se acionar o ícone por meio do cursor do mouse, surge na tela uma pequena janela de diálogo, olha ali, ó, mostrada a seguir. De acordo com a imagem acima ou ao lado, o ícone que deve ser acionado vem a ser... Nossa, Ricardo, mas é muito difícil. Sim, uma questão muito difícil. Pega o professor de informática que você tem e pede para ele resolver essa questão. Você vai ver que, e não é vergonha, é muito difícil você decorar. É a letra A, é muito difícil, não é fácil. Vou dizer, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu levei um baile. Eu não lembro. A gente usa muito mais o PowerPoint do que o Impress, não é? Então a dificuldade, ela existe. Não tem nem o que pensar, a dificuldade existe. Depois, videoconferência. Não tem questões. Não tem questões da Selecon. Não tem. Então como que você vai fazer? Pegar questões similares. Aqui você vê questões da Selecon, de PowerPoint, de Impress. Agora aqui de videoconferência, não. Então, durante a crise causada pela pandemia da Covid-19, com muitos profissionais trabalhando em suas casas, os softwares que gerenciam videoconferência se mostraram extremamente úteis. Considerando essa informação, assinaram a alternativa que não apresentam desses softwares. E aí ele quer saber quem que é o cara
que não é um software aqui. O Microsoft Teams está muito em alta, o Microsoft Teams, é importante saber, até tem concursos como o próprio TJ São Paulo, que coloca no seu edital o Microsoft Teams também, tá? E é assim que ele encaminha e é assim que ele vai encaminhar as tuas questões no dia 16/1, lá para a tua prova da PPMG. Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato. Ah, Ricardo, tem como fazer o curso? Você tem curso específico para PPMG? Tenho. Vou deixar a descrição para você aqui. O curso tem bastantes questões e orientação para que você consiga chegar lá e detonar, matar essas questões. Aqui já deu para ter uma noção que a parte de teclas de atalho cai bastante. Então, já começa a estudar. Não pare, já começa a estudar. E nossa data de prova está marcada, então é só correr atrás do abraço, só correr com vontade que vai dar certo. Acredite em você acima de tudo que tudo vai dar certo. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.